Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A criatura humana, desde o dealbar da inteligência, tem procurado percorrer espaços para encontrar a razão do existir. Em uma análise antropossócio-psicológica, veremos o homem primitivo sair da caverna para poder dedicar-se aos horizontes visuais mais amplos. Posteriormente, por necessidade de sobrevivência, vai erguer as suas palafitas às margens dos lagos e dos pântanos, de onde sai, invariavelmente pelos meios fluviais, para conquistar novas terras. À medida que se desenvolve intelectualmente, dá-se conta de que a vida tem um sentido muito mais amplo e o ser necessita de espaço para movimentar-se. É graças a esse instinto de conquistar espaços que o ser humano até hoje viaja na direção do mundo exterior, procurando fora aquilo que não consegue como realização interior. Se fizermos uma análise da sua trajetória na antiguidade oriental, vemo-lo abandonar as suas nações e empenhar-se em guerras famigeradas para sobrepor-se a outros povos. A sede de dominação caracteriza-se em algumas personalidades históricas. Aníbal, o cartaginês, Alexandre Magno, da Macedônia, Cipião, o africano, Caio Júlio César, que colocou sob Roma todas as nações conhecidas da terra, e logo depois, as grandes façanhas de aumentar os horizontes terrestres em uma sede estranha de espaços que ainda continua. Mais tarde, vamos observar a escola de Sagres, desejando encontrar o caminho marítimo para as Índias, saindo de Lisboa pelo Rio Tejo, atravessando o Cabo das Tormentas, para poder encontrar as regiões fantásticas da imaginação. Graças a essa busca, encontram-se as terras continentais do Brasil, quando Espanha, pouco antes, atendendo ao sonho do navegador genovês Cristóvão Colombo, tiveram a oportunidade de descer âncoras em Honduras e conquistar o que seriam as terras da América. Mas esta sede de conquistas e de expansão não se detém aí, porque logo depois, quando se crê que a terra está praticamente conquistada, a imaginação humana recorre à mitologia e evoca Ícaro, com as suas asas apregadas com cera às costas, tombando do sol que as derrete e caindo no abismo. Então o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão ascende em um balão para conquistar agora mais espaço, permitindo que posteriormente Alberto Saint-Dumont, através do seu notável Demoiselle, contorne a Torre Eiffel, através de um instrumento mais pesado do que o ar, culminando com o grande Sputnik russo,
quando aquele que o governa fora da terra tem ocasião de gritar emocionado: a terra é azul. As viagens sucedem-se ininterruptamente, e depois de mapeado todo o território terrestre, as vistas humanas dirigem-se à Lua. Até o ano de 1969, no mês de julho, quando se aluniça por primeira vez, através do projeto Apolo 13. Mas o ser humano tem ânsias de maiores conquistas. E em breve, bólides espaciais são mandadas para fora da Terra. E neste momento, em um dos anéis de Saturno, uma câmara fotográfica, através de um espécime raro, manda para a Terra a composição gasosa desses anéis e o estudo desse astro fascinante que podemos ver em nosso céu através de uma coloração algo avermelhada. As ambições terrenas para conquistar o mundo exterior não cessam, porque a conquista de fora é muito fácil. O grande desafio é a conquista interior, fazer a viagem para decifrar os enigmas da própria individualidade, ter a coragem de penetrar no abismo de si mesmo, para saber-se quem se é, de onde se veio, para onde se vai, por que se sofre, qual a meta da nossa existência no planeta terrestre. Conquistar o mundo externo é muito fácil. Conquistar os outros basta um pouco de audácia, de atrevimento ou de covardia. Vence-se aquele que está diante de nós de maneira simplista, pela traição, mediante a calúnia, pela covardia moral, através da maledicência, pelo homicídio e através dos mecanismos ignóbeis que caracterizam a nossa ancestralidade antropológica. Mas graças a essas conquistas que nos deram ciência e tecnologia, podemos hoje desfrutar da comunicação virtual, estar em qualquer parte do planeta apenas com um toque no teclado da internet, ou por intermédio da comunicação telefônica via satélite, ou por intermédio de outros mecanismos que nos permitem a telefonia com a televisão, demonstrando que conquistar a terra de fora é muito fácil. Apesar desses logros sensacionais, o ser humano continua sofrendo, chorando, inquieto, padecendo vazio existencial e caracterizado neste momento psicologicamente por 3 fatores de perturbação: a solidão, o medo e a ansiedade. São esses 3 desencadeadores de transtornos de conduta bipolar que vem levando a sociedade à depressão, que vem contribuindo para a síndrome do pânico, ao lado das enfermidades degenerativas irreversíveis, como o mal de Parkinson, Alzheimer e as várias expressões cancerígenas, sob o apoio do vírus HIV na calamidade da AIDS. Que aconteceu à criatura humana que conquistou parte do universo e não teve coragem de conquistar-se a si mesma? É a interrogação que propõem filósofos, sociólogos, psicólogos, teólogos,
e que a doutrina espírita cabe responder com audácia, firmada na ciência, nas respostas filosóficas da reencarnação e na mensagem do Evangelho de Jesus restaurada, conforme ele e os seus apóstolos da primeira hora a viveram integralmente. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, na obra básica da doutrina, cujo Sesc centenário de lançamento estamos celebrando durante todo este ano e particularmente no dia 18 de abril, teve a oportunidade de interrogar as entidades venerandas que governam a Terra. Qual o meio prático mais eficaz para se vencer neste mundo e vencer as más inclinações? Pergunta profunda da psicologia humana, que ali se encontra incerta sob o número 919. E os venerandos guias da sociedade responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Comentando essa resposta, o espírito de Santo Agostinho de Hipona oferece-nos uma maneira técnica profunda para realizarmos a nossa viagem interior, essa viagem para dentro que não tem aplauso, que ninguém conhece, quando ele diz: fazei como eu quando estava na terra. Diariamente, ao deitar-me, fazia uma análise dos meus atos, e quando me dava conta que me houvera equivocado, na primeira oportunidade eu reabilitava-me. E ao perceber que me encontrava correto, eu dava prosseguimento às minhas ações. A melhor maneira de vencer as más inclinações e as perturbações do mundo é aquela que diz respeito ao autodescobrimento. Hoje, diria a psicologia, ao encontro do self, fazer a viagem na direção da consciência, da autoconsciência. Recebemos uma educação superficial, também toda ela vazada na opinião alheia. Não faça isto porque é feio. O que é que os outros vão dizer? Evite esse motivo de chacota. Mas não nos educaram a ter a ideia da própria consciência, na qual está escrita a lei de Deus, conforme os Espíritos responderam na questão 621 da obra citada. No momento em que nos resolvemos pela conquista da autoconsciência, estamos caminhando para a plenitude, para a paz, para a felicidade que almejamos. Não é o fato de sermos aplaudidos que podemos desfrutar de uma consciência tranquila, ainda mais na sociedade contemporânea, na qual o crime merece manchetes e a virtude o ouvido, especialmente numa cultura de interesses imediatos, em que o suborno e a desonestidade recebem encômios, em detrimento dos valores ético-morais da criatura humana. Numa hora em que a sagacidade, a astúcia, o dolo recebem cidadania e a honradez muitas vezes desprezo, mas não nos deve preocupar, porque o criminoso sabe que é vil, enquanto a pessoa honrada tem a certeza da sua tranquilidade. E é exatamente no painel da consciência que surgem a culpa, a terrível culpa, a paz, a doce paz da consciência tranquila, a alegria de viver. Confessou-me oportunamente um dos 10 homens mais ricos da América Latina. Eu ganho tanto dinheiro que não sei o que fazer.
Então você que vive com os pobres e os miseráveis, que conselho me daria? E eu lhe redargui que essa pergunta deveria ser feita aos cambistas da bolsa. E não a alguém que aprendeu com Jesus Cristo que a verdadeira fortuna não está amealhada em notas fiduciárias nem em caixas bancárias, mas no cofre da consciência. E ele perguntou por quê? Ele disse, porque a sua fortuna traz a marca da miséria humana. Graças à ganância de que o Senhor se faz portador, milhares de pessoas morrem. A fome, a sede, a falta de assistência menor que se possa imaginar, e o Senhor amealha, a ponto de não saber mais como amealhar. Será que isso não lhe aturde a consciência na hora do repouso? E ele, zombeteiro e sarcástico, falsamente superior a mim, sorriu e disse de maneira nenhuma. Eu não tenho consciência. E eu lhe disse também sorrindo, tenha, ela está bloqueada e na primeira oportunidade ela será liberada. Está sob o tóxico da invasão dos cifrões, das ambições de comparecer um dia na lista dos homens mais ricos da revista Forbes norte-americana. Mas todo esse poder não lhe impedirão de ter uma consciência vazia, um coração vazio e uma vida inútil. Porque por mais que o Senhor compre tudo, não compra amigos. O Senhor não tem amigos. Tem pessoas interessadas nos seus valores. E mesmo alguém que o acompanha em nome do amor, é ao que o Senhor tem e não ao que o Senhor é. Ele sorriu e disse, parece-lhe? Eu disse, não me parece. Tenho certeza. Porque se o Senhor fosse um homem tranquilo, não perguntaria a mim o que fazer da sua fortuna. Saberia o que fazer. Porque na condição de investidor hábil, que joga no comércio internacional, tem naturalmente as soluções para fora, mas a sua pergunta para mim é o primeiro caminho para tranquilizar a consciência de culpa. Somente lhe darei alguns dados estatísticos fornecidos pela FAO, a Organização Mundial de Alimentos na Itália. Neste momento em que nós estamos conversando, morreram mais de 1.000 crianças à fome. E a estatística é que nesse ano deve morrer 80 milhões de pessoas na Terra à fome, graças ao seu dinheiro asfixiado em um banco e outros. E nos próximos 10 anos, são 800 milhões de esfaimados que morrerão à míngua. Mas deles eu não tenho compaixão, porque morrerão. Libertar-se-ão da injunção penosa. Apiado-me dos que sobreviverão. Desnutridos, psicopatas, enfermos, que constituem outros tantos 800 milhões. Enquanto o Senhor zomba, mas não se preocupe, a vida é severa com todos nós, e dia chegará em que a sua consciência despertará, e o Senhor terá uma atitude positiva perante a vida. Então eu vi que ele ficou abalado, e conclui dizendo, estou respondendo à sua pergunta. O Senhor a fez, eu tenho o dever de contestar, e o Senhor tem a obrigação de meditar a seu respeito. Passaram-se 8 anos, retornei à mesma cidade, quando um amigo comum pediu-me para fazer uma visita a alguém que estava sofrendo muito, e que se lembrara do meu nome, pelo fato de eu ser espiritista, e por ser amigo deste confrade, e dizer que me conhecia, requisitava a minha presença no seu leito de hospital. Fui com o amigo, e qual não foi a surpresa, era o ilustre milionário. Um câncer prostático,
de fácil diagnóstico preventivo, havia a ser instalado no corpo em uma metástase óssea que lhe produzia dores insuportáveis que as altas doses de morfina não conseguiam aplacar. Então, vendo chorando, frágil como uma pétala carregada por uma tormenta, ele me perguntou: que posso fazer agora do dinheiro que eu tenho? E eu lhe disse: não é a minha área, mas a minha área é perguntar ao senhor o que é que está fazendo dos últimos momentos da sua vida física, porque o senhor está morrendo. Não sou eu quem lhe diz, foi o seu médico. É óbvio que o seu tempo na terra é muito curto. Como é que o senhor está preparando o seu investimento espiritual? Porque o senhor viverá. Se a morte aniquilasse a vida, seria extraordinário, como disse Platão. Que bom negócio fariam os maus, que depois de toda usurpação e crime, perderiam a consciência no vale do aniquilamento. Mas estão enganados, ainda disse Platão, porque depois da morte a vida é tua, e cada qual desperta como adormeceu. Jesus confirmou 300 anos depois, e o Espiritismo reafirma 19 séculos após, através dos fatos, da linguagem, das experiências da imortalidade. Mas eu não venho aqui para atormentá-lo, venho para libertá-lo do dinheiro que o senhor vai deixar, porque vai deixar. E Deus levará nada que o dinheiro pode comprar, nem mesmo o caixão, o mausoléu de luxo, os carros de desfile, todos eles ficarão no cemitério. E o senhor vai sair da sepultura a pé, sozinho, cansado, com aquilo que acumulou. Então é o momento de pensar agora na sua realidade espiritual. O senhor é portador de sentimentos excelentes que ficaram anestesiados. É por isso que a doutrina espírita não sanciona a eutanásia, porque os últimos momentos de um paciente podem constituir-lhe o despertar da consciência para ser feliz na vida, além da vida. Então vamos aproveitar este momento e falar da vida, não dos valores que serão aplicados aqui na terra e poderiam ter sido transformados em pães, em educação, em saúde, para agora o senhor estar aureolado de paz. Conversamos, aplicamos-lhe passas, e ele, profundamente arrependido, me disse: por que nós despertamos quando é tarde demais? E eu lhe disse que nunca é tarde. A questão do tempo é de natureza relativa. É o tempo fuso horário da Terra. O tempo é indeterminado. É de natureza eterna. Nós é que passamos por ele, não ele. Estava em tempo de ele voltar-se para si mesmo e descobrir que é um espírito que, ao deixar o vasilhame carnal, vai viver e vai poder continuar. Ele faleceu alguns meses depois, tendo sofrido de maneira cruel um processo longo e purificador, quando normalmente não é tão largo assim. Apareceu-me depois de desencarnado e voltou com a mesma pergunta: e agora? Que farão a minha mulher e meus filhos com o dinheiro que eu deixei? E eu lhe disse: farão o que o senhor fez, multiplicarão para deixar na terra. Mas é de estranhar que o senhor esteja preocupado com o dinheiro, quando ele aqui, no lugar em que o senhor está, não lhe pode ajudar para coisa nenhuma. Então ele me perguntou como seria a viagem para dentro. Essa viagem para dentro é fundamental. Esse autodescobrimento. E do Evangelho de Jesus nós temos o mapa, o roteiro. Quando vamos viajar a um país, preocupamos-nos com o idioma, a moeda, o câmbio, os hábitos, os costumes.
Para fazer esta viagem, vamos tomar como exemplo um país, Israel. O mapa, o Evangelho de Jesus. Todo mapa, como todo país, tem o norte e o sul, o leste e o oeste. A nossa viagem vai começar pelo norte. Olhemos, por exemplo, o mapa, e nesta parte do mapa, Jerusalém. Jerusalém, a velha capital de Israel, e hoje a conturbada cidade dos palestinos. Encontra-se num ponto especial, cujo norte é a cidade de Damasco. A cidade de Damasco é muito importante na nossa viagem interior, porque havia em Jerusalém um jovem doutor da lei de nome Saulo de Tarso. Era um rabino ambicioso que desejava chegar ao grau máximo na condição de sumo sacerdote, que desfrutava o venerando rabino Gamaliel. Naqueles dias, Jesus havia sido assassinado na cruz, e os que o amavam prosseguiam na tarefa de levar consolo e esperança aos miseráveis. Quando Saulo de Tarso, tomado de uma súbita cólera, fez-se adversário dos discípulos de Jesus e começou a matá-los, a partir de Estevão, a mandar para o exílio, a torná-los infelizes e excruciados. E ouviu falar que na cidade de Damasco havia um homem venerando. Esse homem venerando impunha as mãos e as pessoas recobravam a saúde. A claridade voltava aos olhos apagados, a voz, a língua hirta, os movimentos ao corpo algemado, a saúde integral, as chagas purulentas da lepra. Ele resolveu-se então por buscar esse líder, porque se o matasse, naturalmente faria que os seus seguidores abandonassem o ideal. E com uma caravana luzida, atravessa o deserto entre Jerusalém e Damasco, e quando está às portas da cidade quase mitológica do Oriente, uma luz cinde o dia. Ele cai da animalia e diante de um ser transcendental, ele ouve uma voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o mais belo diálogo da humanidade. Porque naquele momento o homem cheio de ódio transforma-se. Ele não faz nenhuma pergunta embaraçosa. Ele, recebendo a luz, ficou fericamente clarificado. E a sua pergunta é de alguém que cedeu. Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Que queres que eu faça? É o servo que se rende ao amo. É o escravo que se deixa conduzir pelo Senhor. E aquele ser extraordinário diz: vai a Damasco, e ali te dirão o que tu deves fazer. Os servos, a caravana luzida de bajuladores hipócritas, quando viram o jovem de joelhos na areia ardente diante do sol, acreditaram que ele estava numa alucinação. Ele falava na direção do ar, era um delírio. Foram atingidos pelos raios solares e, claro, abandonaram-no, deixando com ele apenas 2 escravos, e voltaram correndo a Jerusalém para levar as notícias de ordem degradante. É assim que fazem os bajuladores, todos, sem exceção, porque não amam a ninguém. Servem porque não podem destruir. E ele foi levado pelos escravos até uma hospedaria em Damasco. A claridade da luz cegou. E ele fica às apalpadelas. 3 dias após,
Alguém bate à porta e ele pergunta quem é. Irmão Saulo, eu sou Ananias. Jesus mandou-me visitar-te. Ananias era o homem a quem ele ia matar. Ele abre a porta, mas não vê. Ananias vê-lo, toca-lhe os olhos e retira as escamas de sombra. E ele descerra os olhos diante de um homem venerando, de doce sorriso. Irmão Saulo, Jesus apareceu-me e mandou que viesse ter contigo. Começa aí a história da conversão, a mais notável conversão da história da humanidade. E desse momento, daí a 3 anos, sai do deserto do Dan o apóstolo Paulo, o homem graças a quem nós somos cristãos. Porque foi ele que das suas peregrinações estoicas tirou o cristianismo da Palestina, levou ao Império Romano por todo o mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu na Grécia, e deu a sua vida em holocausto para que nós amássemos Jesus. Então o norte da nossa viagem é Damasco. Damasco chama-se conversão. É necessário sabermos o que é que nós queremos. É comum nós perguntarmos aos outros, qual é a minha missão? Se eu não sei a minha missão, quem a saberá? É necessário fazer a viagem para perguntar-se, o que é aquilo em que eu creio? O que é que eu desejo fervorosamente da vida? E converter-se, dedicar-se, trabalhar pelo conseguir, eis a conversão. E enquanto não tivermos a ideia daquilo que é melhor para nós, estaremos borboleteando nas ilusões, instáveis e aturdidos. Vejo jovens, chega o período do vestibular, afadigam-se, passam no vestibular. Veio à faculdade e trancam a matrícula. Não, esta não é a minha praia. E fazem outro vestibular e trancam a matrícula. Não, não é isto. Porque não tiveram a coragem de primeiro saber o que é que desejam da vida. Foram fazer tal faculdade porque é rendosa. Então foram fazer agora computação porque dá dinheiro. Como antes geologia, por causa da Petrobras. Como no passado magistério, que era uma das modestas profissões. E assim por diante. Ainda não estão convencidos, convertidos no objetivo essencial da vida. Então é necessário que busquemos o nosso norte. Saber o que é que desejamos da vida. Quando eu era criança, o que não faz muito tempo, eu já sabia o que é que queria da vida. E a trajetória foi desenhada e seguia. E agora que cheguei a uma idade provecta, não tão provecta assim como falou a minha apresentadora, eu continuo na meta, na certeza de que essa conversão deu-me forças para selecionar. Porque uma das máximas da felicidade é, não procure muita coisa, porque você se perde na multiplicação de coisa nenhuma. A felicidade não consiste em estar em todo lugar, a toda hora, mas em saber exatamente onde e em que hora se deve estar. Eu li há poucos dias que 2 grandes estrelas do cinema e do jet set internacional, Paris Hilton, a moça herdeira de 200 milhões de dólares, da cadeia de hotéis Hilton, e Britney, a jovem cantora que tentou o suicídio há poucos dias, bateram recordes mundiais de aparecer em festas, ao ponto de aparecerem numa noite ou numa madrugada, em 3, 4 festas, saindo de uma para outra, exibindo tanto poder,
e tanto vazio existencial. Drogadas, embriagadas, conforme diz a imprensa. Será essa a finalidade da vida? Será que, passado o vapor alcoólico ou a alucinação da droga, a pessoa não está num abismo muito maior, que levou a própria Britney a tentar o suicídio agora mais uma vez? A cantora que vendeu mais de 40 milhões de cópias de discos, que fez uma fortuna na juventude, ela ainda não tem 24 anos, como Paris. Então é necessário saber o que desejamos da vida. Mas se nós estamos no norte, olhamos para baixo e vemos o sul. No norte, em Damasco, o sul é Jerusalém. Em Jerusalém aconteceu algo inesquecível no Evangelho. Jesus havia perguntado aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles redarguíram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és João, ou um dos profetas que voltou, demonstrando que eles acreditavam na reencarnação, porque todas essas personagens estavam mortas, algumas delas há 600 anos. Mas como Jesus não era nenhum deles, perguntou diretamente a Simão Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro disse: eu digo que tu és o Messias, o Filho de Deus, do Altíssimo, aquele que esperávamos. Então Jesus sorriu e disse: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. Não foi um raciocínio, foi uma inspiração divina. Então Jesus disse: agora que já sabeis quem sou, é necessário que eu desça a Jerusalém para ser traído, enganado, escarnecido e crucificado. Então Pedro, eu gosto muito de Pedro, porque ele é parecido conosco, nós somos parecidos com ele. Era afobadinho, era precipitado, dava fora. Então Pedro colocou o braço e disse: não, nós não permitiremos. Jesus tirou-lhe o braço e respondeu: afasta-te de mim, Satanás, não tentes o teu Senhor. Seria Pedro Satanás? Claro que não. Quando ele respondeu a primeira questão, estava inspirado por Deus, porque Pedro era médium. Mas na segunda questão ele teve medo, ele teve piedade do testemunho, e o espírito mau soprou para que ele intimidasse Jesus, para que Jesus não cumprisse com a sua tarefa. Jesus então expulsa o espírito vil, desce a Jerusalém, e todos nós sabemos o que aconteceu. Então o norte é Damasco, Damasco é a conversão, no sul é Jerusalém, Jerusalém é o sacrifício. O sacrifício no sul é o testemunho. Ninguém opta por um ideal que não pague o preço. Há poucos dias eu estava psicografando, quando se me acercou um espírito e curiosamente começou a conversar comigo. Joana de Anjos escrevia e ele me conversava: mas Divaldo, eu estou desencarnado faz mais de 100 anos. Você e o povo contemporâneo são muito felizes. Reencarnaram agora na era da tecnologia de ponta, porque eu estava psicografando com um ventilador diminuindo a temperatura muito agradável de Salvador, que é parecida com Maringá. E então eu estava numa cadeira confortável, psicografando, havia música, e ele disse: veja quanto conforto, é uma alta honra reencarnar-se nesta tecnologia, na era da ciência, não é verdade? E eu, como Pedro afobadinho, disse: é verdade. E ele disse: é, Divaldo, mas tem que pagar o preço, tem que aguentar a violência, tem que suportar os problemas humanos, tem que aprender a tolerância, que há 100 anos era uma vidinha boa, a gente morava em cidades que não eram super populares. É verdade que viajávamos em carruagem, a cavalo,
a pé, mas não havia acidente. Ter um acidente de carruagem, era necessário pular na frente dos cavalos para ser atropelado. Mas agora que vocês receberam tanto conforto, pague o preço. E eu disse para ele, mas eu já paguei o ventilador, eu comprei a prestação e tal. É uma sutileza. Quando nós temos o ideal, nós temos que sofrer por ele. Não deveremos viver pela cabeça alheia. Há um caso muito interessante e verdadeiro. Um homem muito rico quis construir uma mansão no Rio de Janeiro, no bairro do Peixoto, que era um bairro muito elegante da Zona Sul. E ele próprio me contou que mandou fazer uma planta palaciana. Mandou naturalmente preparar tudo. E quando ele convidou um amigo para ver os alicerces e mostrou a planta, o amigo disse, nossa, mas se esta casa fosse minha, eu faria a escada não apenas numa lateral. No hall de entrada, eu faria uma escada bifurcada como um abraço, cedendo aqui. Aí o amigo me disse, eu achei notável. E perguntei ao engenheiro, eu posso modificar a planta? Pode, mas vai custar muito dinheiro. Ele disse, dinheiro não é problema, modifique. Aí modificou o alicerce, trabalhou. E quando as paredes já estavam subindo, eu levei o outro amigo e ele disse, mas que palacete. Você teve a preocupação de colocar uma casa de banhos aqui embaixo da escada? Ele disse, não, mas é a última moda. Um toalete. Chega a pessoa da rua, você não vai mandá-la no seu quarto. Então aqui aproveita o vão da escada e coloca um toalete. Eu disse ao engenheiro, o engenheiro disse, mas nós temos... Mas eu quero um toalete embaixo da escada. E aí botou. Quando eu estava no primeiro piso, veio outro amigo e disse, fulano, se fosse eu, e veio um quarto amigo, e veio um quinto amigo, e se fosse eu, se a casa fosse minha, quando terminou, a casa era uma tragédia. Porque tinha isso, tinha aquilo. Ele disse, eu não vou morar nessa casa. Comprou outro terreno. Mandou fazer a planta. E quando um amigo veio dizer assim, se fosse a minha casa, ele disse, mas não é. Esta casa é minha, a de vocês é outra. Porque cada qual tem um nível mental, tem uma aspiração. Aquilo que é muito bom para alguém, para mim pode ser péssimo. Então é necessário, depois da conversão, o sacrifício, o prazer de pagar o preço por aquilo que nós elegemos. Então nós temos Damasco ao norte, conversão, Jerusalém ao sul, sacrifício, e a leste há uma cidade chamada Jericó, a cidade das águas. O Evangelho conta uma coisa linda que aconteceu em Jericó. Jesus estava pela região quando o sacerdote hipócrita, e não são poucos, acercou-se e lhe perguntou, Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Imagine, igual ao homem rico que perguntou a mim o que é que devia fazer com dinheiro. Jesus redarguiu, o que é que está escrito na lei? A filosofia de Jesus era tão notável, ele nunca respondia, ele devolvia a pergunta. É a maior maneira de nós confundirmos os que gostam de confundir. Certa feita, no programa de televisão em Lima, no Peru, o entrevistador me fez uma pergunta de física quântica, que alguém mandou para ele. E ele queria me embaraçar, e me embaraçou, é claro. Mas eu fiz de conta que não. Quando ele fez a pergunta, eu disse, olha, a minha área não é física quântica, é espiritismo. E como eu não sei a resposta, eu peço ao senhor para dizer a resposta aos telespectadores. Eu sabia que ele não sabia. Ele disse, mas eu não sei. Eu digo, então eu não vou lhe dar a resposta. Porque como o senhor não sabe, qualquer coisa que eu lhe diga, você vai pensar que é verdade. Então eu aprendi com Jesus. Quando alguém fizer-lhes uma pergunta embaraçosa, sorria e devolva a pergunta. Então Jesus perguntou, o que é que está escrito na lei? Na lei está escrito, amar a Deus acima de todas as coisas, não furtar, não desejar a mulher do próximo, amar a seu pai e sua mãe, tudo isso eu faço. E Jesus diz, mas falta-te uma coisa, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas como ele não queria aprender coisa nenhuma, ele contra-argumentou, e quem é o meu próximo?
Jesus narra a mais linda parábola da humanidade. Diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém a Jericó, e ao passar pela estrada, encontrou um homem que fora assaltado. Aquele homem assaltado ali estava fazia horas. Por aquela estrada passou um sacerdote que, o vendo, não lhe deu importância. Logo depois, um levita, um estudioso das leis, que, o vendo, passou de largo. Quando ele, que era samaritano, a quem os judeus odiavam, vendo aquele homem caído, tomou-se de compaixão, deu-lhe de beber vinho, limpou-lhe as feridas, untou-as com bálsamo, colocou o homem roubado sobre o seu cavalo e levou-o até uma hospedaria, onde o entregou ao hospedeiro. Cuida dele, eu vou pagar por antecipado, mas se ele gastar algo mais, quando eu voltar, eu te reembolsarei. Jesus então pergunta ao impávido doutor da lei: na tua opinião, quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? E ele, que era astuto, disse logo: aquele para com quem ele usou de misericórdia. Então, vai tu e faz o mesmo. Este é o próximo. Ser o próximo de alguém é teu a terceira colocação na nossa viagem. É solidariedade. O norte é Damasco, conversão. O sul é Jerusalém, sacrifício. O leste é só. Ninguém é feliz a sós. Ninguém pode ser ditoso no oásis sem ter, pelo instinto gregário, o apoio de outra criatura. A criatura humana, quando é solitária, sofre. Quando é solidária, é feliz. Pode haver nada mais gratificante do que ser útil. Eu me recordo que Chico Xavier contou-me que certo dia ele ia atrasado para o trabalho e, passando pelo bairro modesto da periferia de Pedro Leopoldo, em uma barraca humilde, chegou uma mulher naquela casa em ruínas e ele ia apressado, ela gritou: Chico Xavier, não posso, eu estou muito atrasado. Então Emmanuel, seu guia, perguntou-lhe: quantos minutos tu estás atrasado? Uns 10. Atrasa mais 5 e atende-a. Ele voltou e disse: espera aí, minha filha. Pois não. Ela disse: ô Chico, eu sou tuberculosa. E ontem eu estive lá na sessão e os espíritos passaram uma receita homeopática para mim. Mas eu não tenho dinheiro para comer. Como é que eu vou poder comprar esse remédio para tomar 60 dias, 2 vezes ao dia? Chico também não tinha uma moeda. Ficou aturdido. Então o doutor Bezerra de Menezes, o espírito, apareceu e disse-lhe: mande ela cortar o papel em 120 pequeninos pedaços. Todo dia pela manhã ela toma com água um pedacinho, orando, pedindo a Deus saúde. À tarde outro, e ela vai ter um grande efeito. Um dia o médico me disse: mas isso é impossível. Eu sorri para ele e disse: doutor, não use esta palavra, porque o senhor aplica medicamento placebo nos seus doentes. E o placebo é uma gotinha de açúcar, ou é uma draga de farinha de trigo. E estamos vendo neste momento o primeiro santo brasileiro que oferecia exatamente um rolinho de papel para curar as pessoas por causa da mente. Chico Xavier disse para ela: faça isto, minha filha. Abraçaram-se. Ele se foi quando estava a uma distância de 10 a 20 metros. Emmanuel lhe disse: olha para trás. Ele olhou e aquela mulher humilde, tão cheia de gratidão, de amor, emanava uma energia que o envolveu em bênçãos. Emmanuel disse: tu a atendeste e ela vibra amor. Se negasses, ela vibraria animosidade natural e te descarregaria uma vibração mental negativa. Nunca te excuses de fazer o bem.
E disse: mas eu estava atrasado, entendo. E ele correu. Quando chegou na repartição, era feriado. Então ele me contou: Divaldo, eu ganhei o dia com ela e perdi o meu esforço. Então, a solidariedade ajuda-nos a ser gente. Passamos a ter emoções. Sabemos que a dor do outro dói porque nos dói. Mas como nós estamos em Jericó, olhemos em linha reta o oeste. O oeste é uma cidade chamada Emaús. Emaús entrou para o cristianismo porque depois da ressurreição de Jesus, 2 jovens saíram de Jerusalém para viajar até Emaús. E quando saíam da Porta Formosa, um homem se acercou e foi conversando com eles o dia inteiro, até chegarem a Emaús. E eles ficaram emocionados. Que homem gentil, que belo porte, que palavras doces. E quando chegaram à hospedaria, o homem ia adiante e ele disse: Senhor, a casa e a morte entre o extremo. Na hora que eu fui fazer o alimento, o extremo pegou o pão, e quando ergueu, eles reconheceram que era Jesus. E estiveram com eles o dia inteiro. Então tiveram aquela exclamação: Jesus livre para nós. E eles pensaram correr naquele caminho para falar desse Jesus. Nós o sul é Jerusalém. Jerusalém é o sacrifício. O leste é Jericó. Jericó é a solidariedade. O oeste é Emaús. Emaús é o acompanhamento. Quando alguém está enfermo e melhora, nunca deixemos a sós na convalescença, porque pode ter uma recidiva e ser pior. Acompanhemos naquele momento de fragilidade. Na nossa busca interior, aí está o mapa. Os senhores não esquecerão nunca mais. O norte é Damasco, é a conversão. O sul é Jerusalém, é o sacrifício. O leste é Jericó, é a solidariedade. O oeste é Emaús, é o acompanhamento. Norte, sul, leste, oeste, uma cruz, onde ele, de braços abertos, morreu com dignidade. A cruz do mestre não é uma vergonha. É o vencedor que morre de pé quando todos tombam. Ele não morreu na terra, mas entre a terra e o céu, tornando-se uma ponte entre as criaturas e o Criador. A viagem para dentro é encontrar o Deus interno, o Cristo cósmico, o ser que somos, para podermos enfrentar as vicissitudes, não deixar que os maus nos façam mal, não permitir que os desequilíbrios dos outros perturbem a nossa paz, desfrutarmos da alegria de poder amar, amar e sempre amar, porque quem ama é que é feliz, e nem sempre quem é amado o é. Toda pessoa muito amada fica dengosa, sem o dengue, fica dengosa, quer sempre mais. Eu nunca me esquecerei de uma amiga que me disse: ai, Divaldo, meu marido já não é o mesmo, não gosta mais da comida que eu faço, então ele não gosta mais de mim, não é? Eu digo: não, minha filha, ele não gosta da comida. Quando ele era novo para lhe tapear, comia, mas agora que o casamento já relaxou, ele diz: não quero mais ver a sua comida, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com você, agora é que ele lhe ama. E uma outra me contou que às vésperas do casamento, o noivo disse para ela: olhe lá, todo sábado eu como pizza que a mamãe faz. Ela disse: é um aviso.
No dia seguinte ao casamento, que era o domingo, ela mandou comprar uma pizza 4 queijos. Colocou com vinho tinto. Ele comeu a pizza, tomou vinho. E ela ali esperando a gratidão, porque mulher é assim. Ela dá, mas cobra, coitadinha. Então ela esperava. E ela perguntou, então, está bom? Excelente. Mas não é igual a de mamãe. Ela disse, já vi. Aquela megera vai destruir o nosso casamento. Na outra semana, ela pediu ao pizzaolho para que viesse fazer a pizza em casa. E ele fez uma de frutos do mar. Ela comprou mais vinho tinto, colocou à mesa. Ele comeu, até cansar. Quando estava cansada, ela perguntou como que não quer nada. Gostou bem? Que pizza! Mas não é igual a de mamãe. Ela disse, vê, a infame já acabou meu casamento. No outro domingo ela se arrumou toda para ir para casa, preparou 3 pizzas diferentes, colocou à mesa, ele comeu as 3. E ela perguntou, porque a mulher quando pensa põe a mão no fígado, não sei se já notaram. Gostou? E ele disse, é incomparável, mas não é igual a de mamãe. Pois então, você deveria ter se casado com mamãe, porque só mamãe é que sabe fazer pizza. Eu vou embora porque não aguento a competição daquela velha, infame, traiçoeira. Ele disse, calma, você não disse que a minha pizza não é igual a de mamãe? Ele disse, não é. Por que que não é? Porque mamãe nunca acertou fazer a massa. Ele comia porque mamãe colocava. Então o amor é bom para quem ama. Quem ama trescala o aroma da felicidade, porque conseguiu encontrar-se, fez a viagem para dentro. Deus se preocupa com a opinião dos outros. Não é importante que me queiram bem, mas é importante que eu queira bem. Vivemos uma hora quase de heroísmo. A pergunta é essa, qual é a próxima vítima? A violência. Vivemos amargurados pelo medo. Sofremos de solidão, solidão a 1, solidão a 2, solidão aqui, que os espanhóis diriam uma soledad. É necessário preencher os nossos vazios, para podermos dizer, eu amo a minha vida tem sentido, a minha vida vale a pena, em uma grande euforia dizer, Deus meu, eu quero agradecer-te a honra de viver. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouve-se uma vez e ninguém esquece nunca mais. A melodia do boiadeiro, a dor que chora na alma do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com sentido e emoção.
diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Não canto de noite, não falo de dia. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de adeusas, que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra legião. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.